Equipamentos e ferramentas de desbaste e corte. Portanto, vamos perceber então o que é isso do desbaste e do corte. O desbaste é a operação de maquinagem que remove material em excesso de uma peça metálica através da abrasão ou arranque de apara. O objetivo é aproximar a peça às suas dimensões finais, preparando-a para operações de acabamento que são posteriores. Portanto, nós temos a remoção de material considerável, temos tolerâncias dimensionais que são largas e temos superfícies com marcas visíveis. O corte é a operação que separa fisicamente o material em duas ou mais partes, segundo um traçado definido. Pode ser executado por corte, cisalhamento, abrasão ou fusão, dependendo da ferramenta que é utilizada. Vai haver uma separação total do material, requer rigor dimensional e são distintos processos consoante o material. Portanto, o arranque da para é o processo de remoção de material sob a forma de partículas, ou seja, aparas, que, dependendo do tipo de processo e dependendo dos parâmetros de trabalho, as aparas podem ter várias formas e vários tipos, pela ação de uma ferramenta de corte com uma geometria definida. Ferramentas como as ferramentas de desbaste, que são, por exemplo, uma rebarbadora, uma lima ou um esmeril. Portanto, ferramentas ou equipamentos com utilidades semelhantes, mas que trabalham de formas muito diferentes. Em relação às ferramentas e equipamentos de corte, temos basicamente o serrote tico-tico, as guilhotinas, a serra de arco manual e o disco de corte da rebarbadora. Pronto. Ter atenção que neste tipo de operações a higiene e segurança no trabalho é muito importante, porque aqui já há um conjunto de riscos que estão associados. Em relação às normas de segurança, nós temos então que ter a obrigatoriedade de usar equipamentos de proteção individual, como os óculos, como luvas específicas com uma boa resistência, como proteções aditivas, avental e mangas em couro, porque pode haver alguma projeção e pode haver necessidade de proteger o nosso corpo e todo o calçado de segurança, ok? Temos aqui algumas normas técnicas que são aplicáveis e temos as boas práticas na bancada, ou seja, o que é que nós vamos fazer para manter o nosso trabalho com rigor e em segurança. Devemos verificar sempre o estado do disco da lâmina antes de iniciar, ver se tem alguma fissura, alguma deformação, algum erro, algum corte. Assegurar que a peça está devidamente fixa num torno ou num grampo antes de cortar, ou de outra forma que seja necessário, mas a peça sempre bem fixa. Manter a guarda de proteção da rebarbadora sempre colocada. Nunca utilizar um disco de corte para operações de desbaste lateral, até porque depois vão-se criar um conjunto de forças que pode fazer com que aquele disco parta com mais facilidade. E desligar e aguardar a paragem total antes de pousar a ferramenta, antes de pousar a rebarbadora. Pronto, temos que ter atenção em relação às boas práticas e aos erros comuns. Portanto, em relação às boas práticas, selecionar a ferramenta correta, verificar sempre a velocidade máxima admissível, traçar antes de cortar para ser mais fácil manter a linha e manter a ferramenta sempre em bom estado. Pronto. Quando se inicia um trabalho devemos verificar e também quando terminamos devemos verificar para saber se há alguma coisa para descartar. Em relação aos erros comuns e como é que a evitar, temos que usar discos de corte de forma lateral, até porque os discos não estão dimensionados para esforços laterais. Cortar sem a peça fixa ou fazer qualquer trabalho sem a peça fixa, forçar a ferramenta e remover a guarda de proteção da rebarbadora. Em relação às energias renováveis, bem, nós aí temos um conjunto de aplicações, como seja através das estruturas de suporte, através das tubagens, preparações para soldadura e etc.